Olá! Nesse vídeo vamos explorar um pouco sobre eletrodinâmica e circuitos elétricos. Esse conteúdo está nas páginas 122 a 151 do seu livro. Como já vimos, todos os materiais são feitos de átomos. Tudo ao seu redor é feito de átomos, com exceção das coisas que têm vácuo. Alguns materiais apresentam elétrons livres, que se movimentam de forma bastante caótica, sem nenhuma orientação, sem nenhum sentido. Como já vimos, esses elétrons podem carregar eletricamente esse material de três formas: por atrito, por indução ou por contato. Quando colocamos esses materiais na presença de um campo magnético ou de um diferencial de cargas, nós podemos induzir esses elétrons a se organizarem dentro desse material, de forma que eles possam fluir em um sentido. Aquele movimento caótico, então, ele passa a ter um sentido, uma organização. Um material magnético que pode realizar esse processo é um ímã, por exemplo. Na animação ao lado, você consegue ver um fio girando entre dois ímãs e os elétrons que estavam antes de forma caótica dentro desse fio passam a ficar organizados e fluem dentro desse fio. Esse fluxo de elétrons dentro do fio produz uma corrente elétrica. Nesse caso, essa corrente elétrica é suficiente para acender uma lâmpada. Em uma usina de geração de energia elétrica, esses elétrons são induzidos a se organizarem dentro de um fio por uma força maior. Nessa imagem que você está vendo aí ao lado, essa força maior é o movimento da água através das turbinas da usina hidrelétrica. Essas turbinas estão ligadas a geradores, e esses geradores são os responsáveis por criar essa corrente elétrica. Vamos ver como eles funcionam. Os geradores, então, eles estão conectados às turbinas, e o movimento dessas turbinas faz com que um eixo dentro desses geradores movimente fios que estão expostos a ímãs gigantescos. Esses ímãs, então, eles induzem o movimento dos elétrons nesses fios. E dessa forma, eles criam uma corrente elétrica nesses fios. É assim que funciona um gerador. Então, toda aquela energia potencial que estava guardada no reservatório da usina hidrelétrica, ela é transformada em energia cinética que movimenta as turbinas. O movimento das turbinas, então, faz girar o eixo do gerador, que possui fios que estão expostos a um campo magnético que organiza o movimento dos elétrons dentro dos fios, criando uma corrente elétrica. Uma vez que essa corrente elétrica é criada, ela pode ser utilizada para muitas coisas, como servir de energia para ligar alguns equipamentos elétricos. Esses equipamentos elétricos possuem circuitos elétricos dentro deles. Nesses circuitos, essa energia elétrica é transformada em algum outro tipo de energia. Nessa imagem, por exemplo, nós temos uma bateria que usa um diferencial de cargas para criar essa corrente elétrica. Essa corrente elétrica, então, flui pelo fio e é transformada pela lâmpada em energia luminosa e, eventualmente, em energia térmica também. Os equipamentos elétricos, então, por utilizarem essa corrente elétrica, eles oferecem uma resistência ao movimento dos elétrons, ao fluxo dos elétrons. Alguns equipamentos possuem materiais que oferecem mais resistência do que outros materiais. Ou seja, quanto maior a resistência à passagem desses elétrons, menor é a corrente elétrica que consegue passar por esse material. Então, quanto maior é essa resistência, maior é o consumo de corrente elétrica, portanto, maior é o consumo elétrico desse equipamento. Alguns equipamentos, como você já deve saber, usam muita energia elétrica para funcionar. Um secador de cabelos, um ferro elétrico, um chuveiro elétrico, utilizam resistências dentro deles. Resistências que nada mais são do que materiais que dificultam a passagem da corrente elétrica. Como essa corrente elétrica enfrenta muita dificuldade para passar, ela acaba gerando um aquecimento desse material, no caso dos fios. E esse aquecimento, então, é o que é utilizado pela gente nesses equipamentos, para secar o cabelo, para passar a roupa, para esquentar a água.
E quanto maior é essa resistência, maior é o consumo, portanto, mais ele gasta de energia elétrica. Equipamentos como lâmpadas LED, por exemplo, têm pouquíssima resistência a essa passagem dos elétrons. E essa energia já é utilizada para produzir, por exemplo, a luz dessas lâmpadas a LED. Diferente das lâmpadas antigas que utilizavam filamentos de tungstênio. Esses filamentos de tungstênio eram muito finos. E quando a corrente elétrica era forçada a passar por esses filamentos, ela provocava um superaquecimento desses filamentos que gerava luz. E como resultado também gerava calor. O calor gerado por essas lâmpadas antigas não era o principal produto que se queria. O que se queria era luz. Esse calor, portanto, era considerado lixo e ele era perdido para o ambiente, o que acabava por diminuir a eficiência dessas lâmpadas, que geravam um calor que não era utilizado para nada. As lâmpadas LED são mais eficientes porque geram muito menos calor e essa eletricidade é utilizada de forma muito mais adequada. Os equipamentos elétricos possuem circuitos dentro deles, circuitos pelos quais os elétrons passam, essa corrente elétrica passa e é transformada em alguma outra coisa. Olha esse exemplo aqui ao lado. O que você está vendo são dois circuitos. O da esquerda chamado de circuito em série e o da direita chamado de circuito em paralelo. Perceba como a corrente elétrica caminha por esses dois circuitos. No circuito da esquerda, a corrente elétrica passa pela primeira lâmpada e depois ela passa pela segunda lâmpada. Elas estão ligadas em uma sequência. Uma lâmpada depende da outra. Se esse circuito é aberto de alguma forma, essa corrente elétrica não consegue passar por essas lâmpadas, portanto elas não acendem. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, se uma dessas lâmpadas queimasse. A corrente elétrica não iria conseguir passar por ela e a outra lâmpada, por consequência, não iria acender. Diferente do circuito da direita, que você consegue perceber que a corrente elétrica ela vai de maneira igual para as duas lâmpadas. Dessa forma, se uma delas é desligada por alguma razão, a outra continua funcionando. Portanto, em circuitos em série, a energia total é dividida entre os equipamentos que estão conectados. Se um equipamento é desligado ou para de funcionar, todos os outros param de funcionar. Nos circuitos em paralelo, a energia total ela é compartilhada igualmente entre os equipamentos conectados. Dessa forma, o funcionamento desses equipamentos é independente. Se um deles para de funcionar ou é desconectado, os outros continuam funcionando. Agora pensa aí, na sua casa, será que os circuitos são em paralelo ou em série? Eu vou te dar alguns segundos para pensar. Vamos lá. Se você apaga a luz da sala, automaticamente todas as luzes da sua casa apagam também? Eu acho que não, né? Portanto, se a sua casa estivesse ligada num circuito em série, qualquer lâmpada que você apagasse ou qualquer parte dela que estivesse desligada faria com que toda a casa fosse desligada. Portanto, todas as casas são feitas com circuitos em paralelo. Assim, um cômodo independe do outro, uma tomada independe da outra, um equipamento não precisa do outro para funcionar. Você consegue pensar em algum tipo de equipamento que utilize um circuito em série? Anote suas ideias no seu caderno, a gente vai discutir sobre isso em sala de aula.